Nós estamos de volta na entrevista com Roberto Justus. Roberto, no último bloco você estava falando exatamente que você gosta de pessoas que contestam, que dialogam e às vezes discordam também. Sem dúvida. E o crítico? Não aquele que trabalha com você ou ao seu lado, que é seu fornecedor, mas o crítico que, de repente, escreve algo na internet, num jornal, numa revista e faz uma crítica negativa. Então, você como figura pública também sabe que esse é um processo que a gente vai vivendo e eu já me blindei a esse processo. No começo, você não tem noção, eu me incomodava de um jeito, assim, e preciso fazer justiça com a imprensa no meu caso. Muito pouco, né? Eu tive problemas com a imprensa, muito pouco, assim, de alguma coisinha, de uma injustiça, de coisa. Porque não gostar de alguma coisa que eu faço é um direito que o crítico tem. Se o cara está criticando de alguma forma, eu também vou crescer com aquela crítica, de alguma forma. Eu só não gosto da crítica injusta, ou da fofoca maldosa. Recentemente também teve tem fofocas maldosas, assim, que surgem do nada. Sabe, uma coisa muito louca, como as pessoas são irresponsáveis, às vezes, de publicar alguma coisa. Agora, eu fui muito poupado, ou porque eu tenho uma relação boa com a imprensa, ou porque, de repente, gostam do meu trabalho. Eu lembro que durante o Aprendiz, durante os 6 anos que eu fiz o Aprendiz, as pessoas elogiavam muito a minha conduta na frente do programa, gostavam muito do programa, a imprensa era fã do programa. Então foi sempre muito legal. Depois que eu fui para o SBT e comecei a fazer... Porque assim, esse era um teste que eu precisava fazer, isso também me atraiu. Por exemplo, por que você trocou de emissora? Eu não tinha problema nenhum com a emissora, pelo contrário, a emissora me descobriu, a emissora foi sensacional. Sua mulher está lá. A Record é sensacional. Não, problema, sem dúvida nenhuma. Olha, não tenho uma vírgula para dizer da Record, não teve briga, não teve nada. Teve uma proposta diferenciada de um contrato de longo prazo e que me punha no ar o ano inteiro. 52 semanas do ano no ar. O Aprendiz, como você mesmo sabe, você faz 3 meses o programa. Depois era obra feita, era um contrato por obra feita, tanto que eu não tinha contrato assinado e pude sair, né? Agora, você está dentro de um processo de programa de televisão, não sei por que eu estava falando isso, agora preciso voltar, porque eu já me perdi no meio da crítica. Então, bem, isso, perfeito. Então, você está no meio de um processo de televisão e você estar exposto ao público te gera condições das pessoas te criticarem. Que quer aparecer, né, que quer fazer não sei o quê, porque não me aceitavam no início como apresentador. Como eu resolvi gravar um CD, que foi para meus amigos e não foi para ser profissional, aí caiu o mundo em cima de mim. Gente que nem ouviu, deve cantar super mal. Como que você sabe se você não ouviu? Eu tenho senso crítico, eu sei, eu não sou o maior cantor do Brasil, nem quero ser, mas eu sei que eu sou afinado. Muito acentuado. Eu sei que eu sou afinado. Você é muito autocrítico. Eu sou muito autocrítico, tanto quanto você, e eu jamais me exporia se eu não soubesse que eu faço uma coisa razoavelmente bem. E não é uma carreira que eu quis seguir. Mas você fica ainda chateado quando alguém escreve? Não fico chateado, eu só quando falam sem ter visto, entendeu? Então, de graça, incomodados com o sucesso alheio. Já se falou nesse país o quanto, né, uma pessoa que se destaca por alguma coisa, bem feita ou mal feita, acaba sendo criticada às vezes de graça. Você tem que estar preparado. Isso só incomoda. Agora, me blindei, viu? Aprendi a não me preocupar tanto com isso. Não que eu seja isento de, né? Óbvio que eu leio as coisas, óbvio que eu prefiro ser elogiado. Você ainda não está tão zen assim. Não, não sou. Mas reage bem mesmo. Você não prefere ser elogiado do que criticado? É ser humano. Nós somos seres humanos igual qualquer um que está lá em casa vendo a gente. Isso é natural. Roberto, você foi convidado mais de uma vez a ser candidato a disputar eleições. Num certo momento passado, eu achei até que você ia aceitar o convite. Foi quase? Olha, recentemente me procuraram outra vez, porque saiu aquela pesquisa dos jovens, com 36 mil jovens, quem é o líder que você mais admira? Você na frente do Barack Obama, na frente do Barack Obama, na frente do presidente Lula, depois em quarto lugar vinha Steve Jobs, depois tinha... quem mais? Bill Gates, depois tinha o Abílio Diniz, que eu admiro pra caramba, tinha tanta gente bárbara lá, e eu estava na frente para os jovens. Claro que a televisão ajudou muito isso, eles me conheceram de um jeito que às vezes eles nem podem conhecer os outros empresários, mas foi muito bacana. Então, com isso em mãos, os partidos, né, alguns vieram, você tem que sair para a majoritária, se não for nessa, sai para prefeito em 2012, ou sai para senador, enfim, qualquer coisa. Sim, não combina com o Roberto Justus. Eu digo a vocês, combina, sabe com quem? Com o João Dória Júnior. Este seria o político que eu votaria muito nele. Por quê? O teu perfil da pessoa íntegra, competente, e você tem esse estilo de político, tirando a parte negativa que os políticos têm, porque você é decente, que você é um cara que faria muito por esse país. Você já teve um pouco, você já esteve perto do poder público várias vezes. Vivi politicamente. Você viveu. Então, 7 anos. O perfil, eu quero mostrar só a diferença do perfil, assim, o perfil de alguém que fala demais do que pensa, né, que vive muito mais emoção do que razão, como eu sou. Eu equilibro um pouco essas coisas, mas sou muito emocional. Não dá para viver num mundo onde tem que ter acordo, onde tem que fazer, onde tem que saber engolir muito sapo, entendeu? Você imagina. Agora, se eu fosse para a televisão, eu tivesse um debate, por exemplo, nessa quinta-feira. Quer dizer, a chance que o candidato oposicionista teve de se colocar de uma forma para tentar virar o jogo ou provocar um segundo turno foi desperdiçado.
Quer dizer, se eu estou naquela posição, eu não estou aqui dizendo que eu defendo esse candidato ou aquele. Eu jamais vou declarar meu voto, até porque eu acho que pode influenciar. Hoje nós, como figuras públicas, não devemos influenciar, porque acho que nós devemos ter o nosso foro íntimo preservado por essas coisas. Mas se eu estivesse numa posição naquela hora, como que eu não cito os casos dos escândalos, etc. Tal? Não tem cabimento. Quer dizer, mas é jogar... Dá para você falar de coisas sem ser baixaria. Dá para você levantar conceitos ou tentar alterar preconceitos ou fazer alguma coisa sem você perder educação. Não precisa gritar, falar alto ou agredir pessoas, até porque as pessoas não merecem ser agredidas. Você pode expressar as suas convicções, primeiro na hora certa, sem medo. Da forma certa. E da forma certa. Acabou. Você não precisa Tudo temer. que todo mundo quer ouvir é isso. Quer dizer, olhar para as pessoas e falar, gente, eu vou fazer uma coisa por vocês, eu vou trabalhar 4 anos por vocês, eu não vou trabalhar para mim, eu não preciso mais disso na minha vida, e nem que precisasse. Eu tenho um caráter e uma formação que não permitiria ser diferente. Então eu não combino com isso. Por enquanto, quem sabe eu ficar mais velho e parar já com minhas atividades, quem sabe lá na frente. Mas daí eu vou para presidente do Brasil de uma vez. Tô brincando, é brincadeira. Roberto, presidente, para o Brasil mais justo. Sabe que teve num dessas redes sociais, tinha lá Roberto para presidente, tinha 10 mil membros já. Você sabe que era uma coisa engraçada. Eu adorava. Já pode ir aumentando. Eu adorava, quem sabe. Para um Brasil mais justo, Roberto Justo. Já tem o lema, né? E João Dória para meu ministro da chefe da Casa Civil. Aí você faz as negociações políticas e deixa que eu vou administrando o país. Só as boas. As boas. Não, negociações políticas eu quero dizer aquelas que precisa fazer para o governo funcionar. O tema Erenice não é comigo. Não. Esse espírito não é comigo. Com certeza. O meu espírito republicano é diferente. Roberto, qual é o erro que você não perdoa em você? Porque você é muito rigoroso, você deve fazer sua autoanálise, você deve fazer ao final de cada dia ou ao final de cada período, sempre aquela análise, onde eu fui bem, onde eu fui mal. Você é rigoroso com você. Como eu sou comigo mesmo também. É verdade, é verdade. Qual é o erro que você não perdoa em você? Então, o maior erro que eu cometi na minha vida, em muitas situações, e que eu consegui já contornar um pouco, falamos um pouco antes disso, é a impulsividade excessiva. Né? Então, assim, eu era muito mais jovem e as reações eram muito impulsivas. Então, assim, eu não aguentava uma injustiça, e já queria partir para a jugular das pessoas. Né? E usando, nunca fui agressivo fisicamente, mas eu usava um pouco da inteligência e tentando... a sua verbalização é forte. Mas a pior coisa do mundo é quando você verbaliza no ponto fraco da pessoa que está na sua frente, e aí você machuca muito mais do que se você beliscasse essa pessoa. E você se arrepende? Eu me arrependo muito de ter usado um pouco esse tipo de forma vamos dizer assim, de colocar as minhas opiniões ou de impor às vezes, porque assim, ninguém pode impor nada para ninguém. Sempre quando tem duas pessoas, as duas pessoas têm direito de sentir, de pensar, e eu achava que a minha opinião tinha que prevalecer. Então assim, esse foi o maior defeito que eu vivi e perdi amizades por isso, mulheres por isso, às vezes negócios por isso. Mas isso já passou. Hoje não mais? Mas de jeito nenhum, assim, consegui dar uma volta por cima disso. Às vezes, uma outra situação, eu reajo às vezes com uma impulsividade um pouco maior do que eu gostaria, mas eu já me policio tanto que isso já não me prejudica mais. Acende a luz. Eu respiro, antes de ir para o segundo tempo. Eu não vou. E aí eu consigo, de uma forma tão... Essa energia que eu desgastava depois, para corrigir as situações que eu mesmo prejudicava... Agora você investe na tolerância. Hoje eu investo, eu consigo fazer ela para meu favor hoje. Então eu consegui fazer um defeito grande e trabalhar hoje a meu favor. Bela medida. No próximo bloco nós continuamos essa ótima entrevista com o apresentador e empresário Roberto Justo. O Show Business volta já já.